Oi pessoal, meu nome é Camila, do Camila Passadora Handmade, e este é meu canal exclusivo de Square, o Square de crochê da Mila. E hoje eu trouxe esse modelinho super delicado para vocês, esse Square provençal, com essas rendinhas em volta que fica super delicado. Ele é bem simplesinho de fazer e dá um efeito maravilhoso na peça. Eu trouxe aqui, fiz em outras cores para que vocês possam ver, inclusive o desenho também feito na mesma cor, utilizando a mesma cor. É muito lindo esse modelinho. E eu vou ensinar o passo a passo para vocês, mesmo que você seja iniciante. Então já deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, compartilhe o vídeo com outras pessoas e se inscrevam em todos os meus canais para acompanhar os meus próximos vídeos. E é isso, bora fazer! A lista completa de materiais que eu vou utilizar, incluindo as cores, eu vou deixar na descrição do vídeo. Estou utilizando aqui fios que têm o tex de 600 e trabalhando com uma agulha 3,5. Nós vamos iniciar fazendo um anel mágico, então vou segurar assim sobre meu dedo, vou laçar jogando meu fio lá para trás, vou passar minha agulha por baixo deste fio, por cima deste outro fio, trazer aqui para frente, dar uma giradinha, laçar o fio do novelo e passar por dentro. Então, fiz aqui o meu anel mágico. E eu vou fazer mais 2 correntinhas, laço e passo por dentro, laço e passo por dentro, e essas correntinhas vão ser equivalentes ao meu primeiro ponto alto. E ainda aqui dentro do meu anel mágico, eu vou incluir mais 2 pontos altos incompletos para fazer o mesmo fechamento. Então, eu vou laçar a minha agulha, vir dentro do anel mágico, trazer a laçadinha para cima, fico com 3 laçadas na agulha, e agora eu vou laçar e tirar só 2 laçadinhas, e vou segurar na minha agulha. Então, vou segurar os 2 pontos aqui para tirar depois todos de uma vez. E vou fazer mais um ponto alto incompleto. Então, eu laço, venho dentro do meu anel mágico, trago a laçada para cima, vou laçar e tirar apenas 2. Tiro 2 laçadinhas. Agora, estou com 3 pontos presos na minha agulha. E agora sim, eu vou laçar e tirar todos de uma única vez. Assim. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3, que são as correntinhas de separação das minhas pétalas. E, novamente, eu vou fazer mais uma pétala com 3 pontos altos incompletos. Então, eu laço, venho dentro do anel mágico, trago a laçada para cima, laço, tiro 2, seguro na agulha. Laço, venho aqui dentro do anel mágico, trago a laçada para cima, laço, tiro mais 2, deixo o ponto na agulha. E mais o último ponto, laço, trago a laçada para cima, laço e tiro mais 2. Então, agora sim, eu tenho os meus 3 pontos altos incompletos e a minha laçadinha anterior. Então, sempre daqui para frente, nós vamos ter exatamente dessa forma, tá? Os 3 pontos altos incompletos e mais a laçadinha do ponto anterior. Agora sim, eu laço e vou tirar as 4 laçadinhas de uma única vez. Agora, eu vou fazer mais 3 correntinhas. 1, 2, 3. E vou repetir novamente a minha pétala. Então, a nossa pétala é feita dessa forma, tá? Sempre dessa forma. 3 pontos altos incompletos com o mesmo fechamento e entre as pétalas, 3 correntinhas de separação. Nós precisamos ter aqui 8 pétalas. Então, já fiz 1, 2 e vou fazer a próxima até completar 8 pétalas. Terminei de fazer as minhas 8 pétalas, então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8 pétalas. Fiz as 3 correntinhas de separação também e agora nós vamos fechar. Então, vou puxar esse fiozinho aqui do anel mágico, vou puxar completamente até ele se fechar. Fechei o meu anel mágico. Agora, nós vamos fazer o fechamento invisível. Então, nós vamos cortar o fio do novelo.
Vou puxar o meu fiozinho para fora e vamos fazer o acabamento. Se por acaso vocês estiverem fazendo com a mesma cor, que é o caso deste daqui, vocês podem apenas continuar, tá? A gente fecha com ponto baixíssimo, onde eu vou mostrar para vocês. Mas se vocês fizerem com troca de cor, igual esse daqui que eu fiz aqui, aí vocês podem fazer dessa forma que eu vou ensinar agora, tá? Então, continuando com a mesma cor, só fechar com baixíssimo e continuar, e fechando, trocando a cor, vocês fazem dessa forma aqui. Eu peguei uma agulha um pouquinho menor para facilitar aqui no fechamento e para esconder o fio, eu estou trabalhando com a agulha 2,5. Nós vamos pegar este fiozinho que nós temos e aqui por dentro de onde nós passamos o fio, ó, aqui dentro desses 3 fiozinhos aqui, nós vamos puxar o nosso fiozinho lá para dentro. Nós vamos puxar desse lado de cá. Então, ó, venho aqui por baixo, vou passar por dentro dos 3 fios, vou puxar aqui essa pontinha. Aqui, cuidado só para vocês não puxarem com força, para não fechar essa última correntinha que nós temos aqui. Aqui vou puxar o meu fio para fora e agora, aqui na parte de trás, eu vou voltar por dentro desta correntinha aqui que nós saímos. Então, exatamente do mesmo lugar de onde o meu fio estava saindo, agora eu vou voltar aqui por dentro. Então, volto por dentro da correntinha. E ficou dessa forma assim o nosso acabamento. Agora, esses 2 fiozinhos que nós temos, esse fiozinho que nós passamos por dentro da correntinha, eu vou passar ele aqui por trás dos pontos. Vou trazer ele pra cá. Com cuidado também, para não fechar ali a correntinha. Trouxe ele mais pra cá, agora sim eu posso juntar com o fiozinho do anel mágico. Então, aqui o anel mágico só se certifica que ele tá bem fechadinho, e eu vou dar 2 nós. O primeiro nó eu não aperto muito, o segundo eu já posso apertar. Dei meus nozinhos, agora eu vou passar aqui por dentro para esconder o meu fio. Então, vou passar por dentro de alguns fiozinhos aqui que eu tenho, para que ele se esconda aqui dentro da mesma cor, para ficar bem bonitinho atrás, um acabamento bem perfeitinho. Escondido aqui meus fios, eu vou passar a colinha. A cola que eu utilizo é a cola Pega Mil para artesanato, que tem a secagem rápida. Vocês podem utilizar qualquer cola de preferência de vocês, mas eu gosto de passar um pinguinho aqui onde o meu fio está saindo, para que a pontinha grude e não solte conforme a gente movimenta a peça. Passei aqui, agora eu vou cortar o meu fio, já posso cortar bem rente aqui. E agora, com a própria tesoura, venho com o fiozinho aqui pra cima, pra esconder esta pontinha. Pronto. Assim o acabamento fica bem perfeitinho. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Esse daqui. Olha só. Não dá pra gente ver emenda nenhuma, fica muito perfeitinho. Essa é a parte da frente, né? Mas a gente faz o acabamento assim, bem perfeitinho, pra que ele não apareça nada. Agora, nós vamos trabalhar com a nossa próxima cor, que é a cor verde. Agora, novamente, vou voltar a trabalhar com a agulha 3,5. Em qualquer um dos vãos que nós temos aqui, eu vou colocar a minha agulha, vou pinçar aqui o meu fio, fazendo assim, e trazendo aqui pra frente. Aqui eu vou passar o fiozinho menor por cima do fio do novelo, e aqui eu já vou laçar e fazer a minha primeira correntinha. Aqui, nós vamos fazer mais 2 correntinhas, 1, 2, que são equivalentes ao nosso ponto alto. E ainda aqui dentro do mesmo lugar, eu vou fazer mais 2 pontos altos. Então, laço, dentro do mesmo vão, trago a laçada para cima, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2. Laço, venho novamente no mesmo lugar, fazendo outro ponto alto, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2. Fiquei aqui com 3 pontos altos. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas de separação. 1, 2, 3. E vou fazer 3 pontos altos dentro do mesmo lugar. Então, no mesmo lugarzinho aqui que a gente fez, dentro do mesmo vão. Venho aqui dentro e mais 3. Então, 1, 2 e 3. Essa é a nossa
primeira quina. Feita aqui nossa primeira quina, eu vou fazer uma correntinha. Feita minha correntinha, vou vir dentro do próximo vão e vou fazer um ponto baixo. Faço novamente mais uma correntinha e agora dentro do próximo vão eu vou repetir a minha quina. Então, 3 pontos altos, 1, 2, 3, 3 correntinhas, 1, 2 e 3, e mais 3 pontos altos dentro do mesmo lugar. 1, 2 e 3. Finalizei mais uma quina, eu vou fazer uma correntinha, no próximo vão, um ponto baixo. Faço mais uma correntinha e repito novamente a nossa quina. Então, essa é a sequência da nossa carreira. Nas quinas, a gente faz 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos dentro do mesmo lugar, uma correntinha de separação, a lateral é com um ponto baixo e uma correntinha de separação repete a outra quina, tá? Então, completem a de vocês fazendo as próximas 2 quinas e as próximas 2 laterais. Terminei de fazer aqui a minha quina, então fiz o ponto baixo, fiz a correntinha e agora nós vamos fazer a finalização. Continuando com a mesma cor, é só fazer ponto baixíssimo aqui, caminhar aqui pelos pontos para iniciar aqui na próxima quina. E aqui eu já vou começar com a próxima cor. Vou vir aqui no segundo ponto, então aqui eu tenho as correntinhas e aqui eu tenho o segundo ponto. Essa daqui é a cabecinha do segundo ponto. Vou pegar a agulha menor. Peguei aqui a agulha menor, troquei só para ficar mais fácil. Pego aqui na cabecinha do segundo ponto e agora eu vou jogar o meu fiozinho lá para trás e voltar por dentro da correntinha, assim. Passo aqui por dentro. Esse fiozinho aqui, eu gosto de passar por trás aqui desse ponto, ó, nesse nozinho aqui. É um nozinho bem pequenininho, mas eu acho que ele fica puxando aqui o fio pra cá e fica melhor nos acabamentos. Então, eu gosto de passar pra cá. Passei ele pra cá. Agora sim, eu vou jogar ele aqui por dentro pra ir de encontro aqui com o meu primeiro ponto, ou melhor, com o meu fiozinho onde eu comecei. Então, passei aqui por dentro. Passo aqui por dentro de todos os meus fiozinhos, jogo pra cá. E aqui agora já posso dar os 2 nozinhos. O primeiro sem apertar, o segundo eu já posso apertar. Agora eu vou puxar ele aqui um pouquinho mais pra dentro, ó. E já posso passar a cola e cortar. Acabamento feito, meu square ficou assim. E agora, nós vamos passar para a última cor. Agora, com a minha cor bege, eu vou iniciar aqui em alguma das quinas, vou laçar, puxar o meu fio aqui para dentro, ó, já estou com a agulha 3,5 novamente, tá? Vou passar o fiozinho menor por cima do fio do novelo, laço, e aqui eu faço mais 2 correntinhas, 1, 2, e são equivalentes ao ponto alto. E aqui eu vou repetir a mesma quina que nós já fizemos. Então, vou incluir mais 2 pontos altos. 1, 2, 3 correntinhas. 1, 2, 3. Mais 3 pontos altos aqui dentro. 1, 2 e 3. Agora, para a nossa lateral, vai ser o seguinte, nós vamos fazer uma correntinha, vamos laçar, vamos fazer 3 pontos altos sobre o ponto baixo da carreira anterior. Então, aqui eu tenho o ponto baixo e a cabecinha dele está aqui. Então, vou pegar aqui essas 2 alcinhas da cabecinha dele e aqui eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Fiz 3 pontos altos, vou fazer uma correntinha e agora eu vou fazer novamente a minha quina com
3 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 3 correntinhas, 1, 2, 3, mais 3 pontos altos, 1, 2, 3. Cheguei novamente na minha próxima lateral. Agora, eu vou fazer uma correntinha de separação, laço, venho sobre o ponto baixo e vou fazer os 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Faço a correntinha de separação e faço novamente a próxima quina, repetindo a quina. Então, essa é a nossa sequência. Façam aí de vocês, eu encontro vocês aqui no finalzinho. Cheguei aqui no final, então ficou assim, nosso square, dessa forma. E agora, nós vamos fazer o fechamento. Como eu vou continuar aqui a próxima carreira com a mesma cor, que é essa bordinha aqui que a gente vai fazer, então, aqui nós vamos fazer o fechamento. Então, aqui eu tenho as correntinhas, vou vir no segundo ponto, na cabecinha do segundo ponto, pegando as 2 alcinhas, vou laçar e vou fazer baixíssimo. Então, passo por dentro e passo por dentro dessa que está na minha agulha. Dessa forma, nós fizemos uma cabecinha para as correntinhas que estão aqui, ó. Agora, nós vamos vir no próximo ponto, vamos fazer mais um ponto baixíssimo. E agora, eu já cheguei aqui na minha quina. Então, aqui na quina, eu vou laçar, trazer uma laçada aqui para cima, laçar e tirar as 2. Então, fiz um ponto baixo. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Fiz 3 correntinhas, vou fechar com ponto baixo dentro da nossa quina. Venho dentro da quina e faço mais um ponto baixo, ficando essa argolinha pequena aqui. Agora, eu vou fazer 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 correntinhas, venho dentro do mesmo espacinho ainda, dentro da quina, e faço outro ponto baixo. Fechei com ponto baixo. Fiquei com essa argolinha aqui maior. E agora, eu vou fazer mais uma pequenininha também novamente. Então, mais 3 correntinhas. 1, 2, 3... E vou fazer outro ponto baixo aqui dentro. Ficou assim. Olha a nossa quina como fica. Ela fica com essa pontinha. Agora, aqui, nós vamos fazer 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos vir dentro do próximo vão. E aqui eu vou fazer o ponto baixo. Laço e tiro as 2. Prendi, fiz o ponto baixo e fiquei com essa argolinha. Vou fazer mais 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E outro ponto baixo no próximo vão. Mais 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6... E cheguei na minha quina. Na quina, eu vou prender com ponto baixo. E aí, eu começo já o detalhe da quina. Então, ó, aqui eu tenho uma quina e uma lateral. Agora, eu vou começar o detalhe da quina, que são as 3 correntinhas. 1, 2, 3. Prendo com ponto baixo. Agora, 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Prendo novamente com ponto baixo, mais 3 correntinhas, 1, 2, 3, dentro da mesma quina, prendo com ponto baixo. Terminei, vou fazer as 6 correntinhas e prender com ponto baixo, mais 6 correntinhas, prender com ponto baixo, iniciar a lateral novamente. Então, essa é a sequência da nossa 4ª carreira. Então, continuem aqui fazendo a de vocês até o final. Cheguei ao final do meu square, eu vou fazer o fechamento. Então, vou puxar aqui o meu fio, depois de ter feito as últimas 6 correntinhas, vou cortar, vou puxar essa pontinha aqui para fora.
E agora eu vou trocar, vou pegar a agulha menor e o fechamento nós vamos fazer aqui, onde nós fizemos o primeiro ponto baixo. Então, de trás para frente, aqui na cabecinha do ponto baixo, então nesse Vzinho que eu tenho aqui do ponto baixo, neste lugar. Aqui eu vou pegar o meu fiozinho, vou puxar aqui para trás, tomando cuidado para não puxar, não fechar essa correntinha que a gente fez aqui. E eu vou voltar por dentro da mesma correntinha que meu fio saiu. Então, passo a correntinha aqui por dentro, ó, o fio por dentro da correntinha, ó. E ele ficou assim, bem perfeitinho. E aqui agora, esse fiozinho, eu só vou descer aqui de encontro com o próximo. Então, vou passar aqui por dentro, pela parte de trás, por dentro dos fiozinhos aqui. Até chegar aqui nessa, junto com essa outra pontinha, onde eu vou dar 2 nozinhos, esconder o fio e passar a cola. E está pronto o nosso square. Aqui a gente só vai ajeitar aqui as pontinhas, para deixar elas mais certinhas. E olha que delicadeza que fica esse square. Vou mostrar para vocês como vocês fazem caso vocês queiram emendar o square. Então, aqui, nós vamos fazer as laterais e aonde a gente vai juntar com o outro square é que é diferente na última carreira. Então, por exemplo, se essa for ficar na ponta, aqui a gente faz igual e a gente vai juntar nessa parte onde elas se encostam, que é na quina e nas laterais onde ela for encostar. Tá? Então, só aqui que é diferente. E aonde que a gente prende? A gente prende aqui nessa quininha aqui, que é maior, e aqui nessas laterais. Então, aqui na quina, aqui, aqui, aqui e na quina, tá? A gente prende sempre fazendo um pontinho, passando por dentro desses pontos que a gente tem aqui. Então, aqui, na minha próxima quina, eu já fiz o ponto baixo, então vou fazer as 3 correntinhas da quina, normalmente. E aqui agora cheguei o momento das 6 correntinhas, então vou fazer 3. 1, 2, 3. Agora sim, aqui agora eu vou juntar aqui, então eu vou puxar aqui a minha agulha, vou vir aqui por dentro, vou aqui pegar a laçadinha. Então, ó, venho dentro desse que eu vou emendar, pego ele aqui, puxo a minha laçadinha aqui para cima, e daqui eu já vou continuar as minhas correntinhas. Então, eu tinha feito 3, então eu preciso ter 6. Então, 4, 5 e 6. Prendi aqui, estou fazendo ainda a minha quina, então vou continuar. Faço ponto baixo e agora faço os 3. 1, 2, 3 correntinhas e prendo com ponto baixo. Terminei, vou fazer as 6 correntinhas aqui do arquinho, só que aqui eu vou emendar novamente. Então, aqui eu já prendi a pontinha do meu square, e agora eu vou prender aqui nessa parte aqui da lateral. Então, aqui a mesma coisa. Nós fazemos 6, eu vou fazer 3. 1, 2, 3. Puxo a minha laçadinha, venho aqui dentro dessa argolinha que eu vou emendar, pego a minha laçadinha aqui, ó, passo aqui por cima e daqui eu já continuo. Puxo aqui para ajustar o fio e continuo. Mais 1, 2, 3. Então, dividi minha argolinha no meio. Primeiro eu fiz 3, passei por dentro e agora eu fiz mais 3. E agora eu prendo com ponto baixo aqui no próximo ponto. Aqui é no próximo intervalo que eu tenho. Então, ó, ela só vai ficar cruzada, prendendo aqui a minha lateral. Terminei, vou fazer mais 3. 1, 2, 3. Puxo a minha laçadinha, ó, meu próximo a emendar é esse, passo aqui por dentro, puxo a laçadinha aqui por dentro, ó, tá dando pra entender? E agora, laço, passo aqui por dentro, e 2, 3. Venho no próximo intervalo e faço ponto baixo. Mais 3. 1, 2, 3. Puxo a laçadinha pra cima, venho aqui no meu último da lateral, puxo aqui pra dentro, ajusto o fio e faço mais 3.
1, 2, 3. E repito agora fazendo a quina, vou fechar na quina. Então, faço meu primeiro ponto da quina, faço minhas 3 correntinhas, 1, 2, 3, prendo com ponto baixo, e a minha emenda da quina acontece onde eu tenho 6. Então, aqui eu vou fazer os 3, 1, 2, 3, puxo meu fio, venho aqui na emenda, ó, aqui na pontinha, passo aqui por dentro, puxo o fio, faço mais 3, 1, 2, 3, fecho aqui com ponto baixo, faço mais 3, 1, 2, 3 e faço ponto baixo para completar aqui a minha outra quina. Então, é isso, ó, ficou emendado aqui. E se a gente tivesse aqui para emendar nessa outra lateral, a gente faria a mesma coisa. Aqui, ao invés de um, a gente poderia juntar já com o próximo, com o segundo e com o terceiro, passa por dentro de todos. E aqui a gente só continua aqui a nossa lateral para fechar normalmente. Então, aonde a gente precisar fazer essa união, é sempre dessa forma. A gente faz metade das correntinhas e prende, sempre prendendo, ó, na quina, aqui, onde a gente tem as 6 correntinhas, é sempre onde a gente tem as 6 correntinhas. Então, é aqui, 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 aqui e aqui. E assim que é feita a nossa emenda. E assim como qualquer outro tipo de square, se a gente mudar as cores conforme a gente faz e cria desenhos super diferentes aqui dentro de um mesmo trabalho de square. Já dá outro aspecto, vira outro desenho, apenas mudando aí as carreiras e as cores que a gente utiliza. Bom, o nosso square final ficou assim, com um acabamento bem delicadinho, não dá pra ver nada, onde a gente fez os acabamentos dessa forma, e ficou bem perfeitinho e muito lindo e delicado. A mesma coisa que os outros também. Bom, pessoal, espero muito que vocês tenham curtido esse square, que vocês tenham gostado. Já deixem aqui para mim nos comentários, compartilhem o vídeo com outras pessoas que possam se interessar também por esse square e já se inscrevam nos canais para acompanhar os próximos vídeos. Obrigada por ficarem comigo, beijos e até o próximo vídeo.